Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, que muitas vezes ele se manifesta de forma muito sutil na nossa sociedade. E nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes o mau entendimento dessas coisas faz com que a gente não viva bem a nossa fé. Hoje nós vamos falar de ética e moral. Diante da nossa, podemos dizer, do nosso pensamento contemporâneo, quando se fala de moral, esse termo moral que vai ser visto de uma forma muito pejorativa, as pessoas vão sempre vincular ele à realidade religiosa. Então, a questão do moralismo e tudo isso, que às vezes a sociedade ou então certas ideologias começam a colocar diante daquilo que é uma forma nova de pensar a realidade, que não quer dizer que essa forma nova ela é boa, E também, claro, a gente precisa entender que a realidade ela é a mesma de sempre, Os problemas de hoje são os mesmos de sempre. É só a gente estudar um pouquinho a história que nós vamos ver que o problema do ser humano sempre foi e vai ser, e sempre vai ser o mesmo, Que são esses problemas que estão vinculados à sua própria natureza. O problema do ser humano não está fora dele, está dentro dele. Por isso que, desde a antiguidade, quando se cunhou esse termo, moral, ética, eles tentaram olhar para essa realidade moral, no sentido de comportamento, para refletir sobre aquilo que seria verdadeiramente o comportamento natural do ser humano, aquilo para qual ele foi criado. Porque a moral e a ética, eles tentam buscar justamente isso. Porque se a gente for na origem das palavras, ética e moral significam a mesma coisa. Ética vem de ethos, que é justamente isso, a natureza própria de algo, A natureza própria de algo. Então, quando a gente fala de uma ética humana, a gente está falando o quê? Daquilo para qual o ser humano foi criado. Quando se traduz o termo ética, para o latim, e aí vai encontrar ali o termo mores ou moralis, que vai surgir aí o nosso termo moral. E é claro que esse termo ele ficou muito vinculado às questões da igreja. Justamente por quê? Porque as pessoas acham que a igreja ela foi, durante muito tempo, a balizadora de todo o comportamento moral da humanidade. E, na verdade, a igreja ela teve influência? Sim, teve muita influência. Mas a influência que a igreja teve nada mais foi do que uma busca de mostrar ao ser humano aquilo para qual ele foi criado. Por isso que ética e moral significam a mesma coisa, mas a nossa sociedade contemporânea tenta colocar uma diferença entre ética e moral, porque moral vai ficar vinculado muito à realidade religiosa. E assim as pessoas elas vão colocar sempre tudo. A igreja é moralista, fulano é moralista, isso aqui é moral, moral é coisa da igreja. E aí eles vão começar a usar o termo ética, o termo ética para contrato social. E aqui que está o grande perigo. Por quê? Porque diante desse termo ética, que começa a se tornar ou começa a tomar uma interpretação muito subjetiva em seu termo, porque o termo ética é um termo objetivo, porque ele tem a ver com aquilo para qual o ser humano foi criado. Então, quando começa a se interpretar esse termo de forma muito subjetiva, esse termo ética ele vai começar a ficar muito fluido, no sentido de que as pessoas podem formar contratos sociais e é antiético se esse contrato ele for rompido. É aí que nascem as leis injustas, As leis injustas nascem daí, porque a partir daquilo que foi contratado é aquilo que precisa ser seguido. Por isso que no mundo de hoje tentam liberar certas leis ou fazer certas leis
para a liberação de certas coisas, justamente para quê? Para que no inconsciente coletivo, ou no consciente, ou mais no inconsciente coletivo, aquelas coisas que forem liberadas, elas possam parecer para os indivíduos coisas normais. É isso que nós vemos hoje em dia diante da nossa sociedade. A gente vê que tem muita coisa que não é normal, muita coisa que não é normal, e muitas anormalidades. Mas essas coisas, como a lei vai ali imprimindo certas coisas ou certos mecanismos, né, para resguardar essas anormalidades, naturalmente essas coisas elas começam a se passar como se fossem normais. Aí que está o perigo da nossa sociedade. Por isso que a ética, nessa forma de entendimento contemporâneo, ela é perigosa. Porque, por exemplo, um grupo, né, de bandidos, né, eles podem ali, né, ter uma ética, né, contratual entre eles. Eles vão fazer uma coisa errada, mas eles vão estar sendo éticos entre eles, porque é uma ética subjetiva. Então eles vão ser éticos entre eles e, por exemplo, se um daquele grupo for pego e ele delatar os outros, ele está sendo antiético com os outros. E aí, na verdade, o que ele está fazendo? Né? Ele está fazendo um bem, né? Porque ele está entregando todos os outros que fazem o mal, mas só que ele está sendo antiético, né? E essa palavra ela pega muito pesada, digamos assim, na consciência das pessoas, né? Então, assim, ninguém quer ser antiético, e é por isso que as pessoas elas começam a se dobrar às ideologias do nosso tempo, às coisas que o mundo oferece, porque ninguém quer contradizer o mundo, ninguém quer viver diferente daquilo que o mundo prega. Por quê? Porque quando a gente decide viver diferente, a gente vai gerar um desconforto social. E aí, quando esse desconforto social ele acontece, vão nos acusar de antiéticos, né? Vamos nos acusar de estar transgredindo uma lei, né? Mas só que a gente precisa entender que ninguém está obrigado a agir contra a sua consciência. Ninguém está obrigado a uma lei injusta. Isso é importantíssimo nós entendermos. Por quê? Porque a lei justa é aquela que tem a ver com a lei natural, aquilo que tem a ver com o direito supremo da dignidade humana, né? Então, assim, a gente pode respeitar pessoas e não concordar com aquilo que ela pensa, e não tem problema nenhum com isso. Por quê? Porque a ética não tem a ver com coisas subjetivas, né? Mas tem a ver com coisas objetivas. Então, quando você respeita alguém, você está respeitando, você está dando valor à objetividade da vida daquela pessoa, né? E não aquilo que ela está pensando, que é subjetivo, é a forma dela entender o mundo, dela sentir o mundo. Então nós precisamos ter sempre esse cuidado para entender o que é moral e o que é ética, para que a gente possa entender que as duas coisas são a mesma coisa, mas a sociedade do nosso tempo tenta colocar o termo moral um peso pejorativo, onde isso vai sendo vinculado à instituição religiosa. E aí, quando vai sendo vinculado à instituição religiosa, as pessoas começam a ter um certo ranço pela instituição religiosa, porque ela é moralista, e aí eles começam a usar o termo ética como uma coisa que é extremamente boa, e realmente é, naquilo que é a essência objetiva da palavra, mas eles começam a usar o termo ética de uma forma subjetiva, onde todo mundo tem que aceitar o que todo mundo quer. E aí entra a intolerância, porque eles mesmos que querem serem aceitos acabam não aceitando uma posição diferente do outro lado. Então esses são os cuidados que nós precisamos ter. A igreja nos ensina e sempre nos ensinou uma ética e uma moral objetiva e não subjetiva. Ela sempre nos mostra um caminho objetivo para que a gente possa alcançar a plenitude do nosso ser, né? E não ser aquilo que a gente simplesmente quer ser, né? Ou quer sentir, né? Porque
a vida humana não é só sentir, né? A vida humana, ela tem um fim último, a vida humana, ela tem uma plenitude, e nós estamos nessa terra justamente para isso, para alcançar essa plenitude. E essa plenitude, ela se dá justamente naquilo para qual nós fomos criados. Por isso que a sociedade de hoje, eles tentam, né, tirar a figura de Deus da sociedade, tentam depreciar a figura religiosa da sociedade. Porque uma vez que a gente desconsidera que Deus criou tudo, a gente pode abraçar ou a gente pode começar a acreditar em muitas verdades, em muitos gêneros, em muitas espécies, e aí a gente começa realmente a gerar uma confusão, né? Uma confusão intelectual no ser humano. Por quê? Porque se não existe coisas objetivas, o mundo é totalmente subjetivo, então não vai existir mais ciência, não vai existir mais estudos. Por quê? Porque todos os estudos, a ciência, ela parte de padrões, né, de comportamento ou padrões que se repetem. E é por isso que a gente consegue comprovar certas coisas, porque existe um padrão objetivo em todas as coisas. E quando a gente desconsidera o padrão objetivo, a gente fica só com o subjetivo. Quando a gente fica só com o subjetivo, a gente vai cair no relativismo. E esse relativismo, ele vai fazer um grande mal para a nossa sociedade, porque cada um vai viver a sua própria verdade, ou seja, cada um vai viver os seus achismos. E aí, naturalmente, nós nunca vamos ter uma vida moral, ética, de acordo com aquilo para qual nós fomos criados, de acordo com a nossa espécie humana. E aí nós vamos criar um grande problema de relação. E é isso que nós começamos e já estamos vendo hoje acontecendo, né? Pessoas que não conseguem se relacionar com as outras. Por quê? Porque, na verdade, elas não conseguem viver uma liberdade com verdadeira responsabilidade. E esse é o nosso grande objetivo sobre esta terra, viver uma liberdade com responsabilidade. É isso que a igreja nos ensina sobre moral e ética, que não são duas coisas dissociadas, são a mesma coisa, só os termos que um é latino e o outro é grego, unicamente. Essa é a única diferença. Por isso nós precisamos realmente refletir e pensar uma moral e uma ética objetiva, para que a gente não caia nos relativismos do nosso tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.